Como o filme A Prova de Fogo ajudou a salvar o meu casamento. Já conto aqui que tem spoiler nesse vídeo. Roda a vinheta e vamos para a explicação. Bom, esse filme A Prova de Fogo, eu achei um filme fantástico. Não preciso nem falar que eu chorei horrores quando eu assisti. Principalmente porque eu assisti quando eu estava separada do Rubens. Nós estávamos já com 3 meses de separação e ele viajou até a minha cidade. Não sei se você conhece a minha história. Quando eu e o Rubens nos separamos, ele voltou a morar na cidade dele. Eu morava em Foz do Iguaçu e ele morava em São Paulo antes do casamento. Mas durante a separação nós ficamos a 1.000 quilômetros de distância, sem filhos, sem contato algum. Muitas pessoas diziam que não tinha chance alguma de voltar. Mas 3 meses depois, ele acabou indo em Foz do Iguaçu para resolver algumas pendências e eu estava fazendo terapia naquela época. Então o terapeuta me convidou a chamar o Rubens para uma sessão e eu já tinha assistido o filme A Prova de Fogo. Durante a sessão de terapia, o Rubens sugeriu a gente voltar ao relacionamento. Ele até sentiu uma certa saudade, porque eu já estava aplicando contato zero já durante esses 3 meses. Na verdade, eu só fui atrás dele nos 3 primeiros dias do término do relacionamento. Depois eu fiquei no contato zero o tempo todo. Então, ele sentiu uma vontade de voltar, houve uma reaproximação, e isso acontece com muitas pessoas das quais eu atendo, que às vezes o ex ou a ex acaba se reaproximando e a gente faz tudo errado. Durante esses 3 primeiros meses, o Rubens não havia ficado com ninguém ainda. Mas, nessa brilhante sessão de terapia, digo brilhante porque não foi legal, o terapeuta sugeriu eu pedir o divórcio para o Rubens. Ele ficou totalmente arrasado. Veja, eu acredito que ele viajou a 1.000 quilômetros de distância para tentar uma reconciliação. E aí, o terapeuta, eu digo até por falta de sabedoria. Eu não sei se ele quis ali fazer uma psicologia reversa, mas infelizmente não deu certo. O Rubens voltou muito magoado, muito machucado para São Paulo. Mas, antes dele voltar, ele ainda ficou uns 2 dias na cidade lá. O meu irmão atendeu o Rubens, recebeu ele na casa para ele ter onde dormir. E nisso, eu já tinha assistido o filme A Prova de Fogo, eu enviei para o Rubens. Eu pedi para ele se ele poderia assistir. Ele disse que assistiu, chorou bastante também, mas ainda assim ele estava machucado com eu ter pedido o divórcio. E aí ele me pediu a documentação para dar entrada no divórcio, nós fomos até o cartório para ver o que faria ou não. Ou seja, a situação fugiu completamente do controle. E não era, na verdade, o que eu queria. Inclusive, muitos já sabem aqui do meu testemunho que nós passamos 9 meses separados. Então, os 3 primeiros meses, ele tentou uma reconciliação. E eu acabei mandando ele embora de novo. Aí, depois disso, ele falou, ela não quer nada comigo, a gente vai se divorciar. Quando ele voltou para São Paulo, aí ele começou a conhecer outras pessoas, se envolveu, sim, com outras meninas em momentos diferentes, né? Mas isso não foi legal para a relação e durante o término do relacionamento. Realmente, não houve traição porque ele não teve a intenção de trair e ele não estava mais comigo. Mas no mundo espiritual, quem é cristão ou quem entende um pouquinho dessa parte, sabe que mesmo a gente estando separado, nós ainda tínhamos uma ligação ali, né, espiritual. Mas, voltando a falar do filme, ele ajudou consideravelmente a eu salvar meu casamento, porque nesses 3 primeiros meses, foi na semana que o Rubens foi em Foz do Iguaçu, que eu tinha assistido o filme. E aí o filme ele conta a história do Caleb e da Catherine. É um casal ali que já está há um bom tempo juntos e acabam se desgastando na relação. Chegou até me arrepiar aqui começar a contar essa história, mas eles acabam se distanciando. E o que acontece durante esse período conturbado do relacionamento deles? Eles se distanciam, acaba entrando a individualidade, cada um pensando somente no seu. Tem a questão financeira ali, o Caleb ele quer separar o dinheiro para comprar as coisas dele, ela gostaria que esse dinheiro fosse usado para outras coisas do casal, da casa, e aí começam aquelas brigas intermináveis, com julgamentos e com coisas horríveis acontecendo, como já aconteceu em muito relacionamento, já aconteceu dentro do meu, provavelmente já aconteceu dentro do seu também. Inclusive conta para mim aqui nos comentários se algo similar a isso se passou dentro do seu relacionamento, porque eu quero entender também um pouquinho do que acontece com vocês que
estão assistindo os meus vídeos. E aí o que acontece? A Catherine, ela trabalha num hospital e aí ela começa meio que dar moral ali para um médico que trabalha com ela. E aí começa aquela questão do toque físico, o toque a mão na mão do outro, os olhares e convites até para sair. E o Caleb trabalha num corpo de bombeiros e tem um amigo dele que é cristão e que dá algumas dicas para mudar o relacionamento dele. Mas ainda assim ele tá com o coração duro e decide não dar nenhum passo para transformar o relacionamento horrível que ele estava tendo com a esposa dele. Porém, chega uma hora que ele acaba comentando com o pai dele o que está acontecendo. E o pai dele foi o grande mentor dele durante esse tempo. O pai dele pediu para ele não se separar antes de fazer um desafio de 40 dias do amor. Inclusive, sugiro você a pesquisar no Google aqui como você fazer esse desafio de 40 dias do amor. Se você está com seu parceiro dentro de casa e o relacionamento de vocês está horrível, eu sugiro você aplicar esse desafio assim como no filme. Se você não assistiu o filme, por mais que eu esteja dando spoiler aqui, é legal você assistir para você ter o entendimento da dinâmica da coisa e até para você saber como aplicar. Também quero saber aqui nos comentários. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão, comenta aqui comigo. Eu quero saber se você achou que teve algum ensinamento para você e já deixa os comentários para as outras pessoas que passarem aqui pelo vídeo entender como é importante ou como seria legal assisti-lo. E aí, o pai do Caleb passa os 40 dias do desafio e o Caleb começa. Dia 1 ele tem lá uma atitude com a esposa e ele só toma pancada. Dia 2 também, dia 3 também. Chega um determinado dia lá que ele já fica tão irritado porque ele tá se doando e nada acontece, que ele fala pro pai dele que ele vai largar, que ele vai abandonar e que é muito fácil o pai dele falar para ele fazer aquilo, porque o pai dele não passou por aquilo ali. Mas, ainda assim, o pai dele intima ele para ele terminar o desafio dos 40 dias. E, inclusive, numa das falas do Caleb, foi uma das falas que eu usei com o Rubens. Eu falei para ele que eu errei muito e que eu sabia que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes no relacionamento, que eu deveria ter amado mais ao Rubens do que outras coisas, das quais eu dei prioridade durante o nosso relacionamento e que acabaram gerando os problemas que nós tivemos para a separação. E o ponto alto do filme foi no final, né? Os finais, eles sempre fazem a gente chorar. Mas o Caleb, ele tinha pensado que o pai dele tinha depois passado por essa situação. No início ele não achava que os pais tinham passado por um problema de separação ou de pré-separação ali. Mas o pai dele, ele explicando para o Caleb, durante o filme, eles apontam para a mãe do Caleb. O Caleb, ele achou que era o pai dele que tinha permanecido e lutado pelo casamento. E inclusive ele tinha muita bronca da mãe dele. E aí ele percebe que na verdade foi a mãe dele que lutou pelo casamento. E por que eu quase choro aqui só de contar essa parte? Porque era o que eu sentia que estava acontecendo no meu casamento. Eu estava separada, eu queria ter a chance, naquela época, de aplicar o desafio do amor com o Rubens, desses 40 dias, mas nós já estávamos separados. Eu não tinha como fazer dessa forma, mas eu imaginava, no futuro, os meus filhos ou as minhas filhas contando para as outras pessoas que elas existem, porque a mãe delas decidiu permanecer pela relação. Inclusive, eu até fiz um post no meu Instagram esse mês a respeito disso. E o post fala: por eu não ter desistido do meu casamento, fico imaginando no futuro minhas filhas falando sobre o casamento dos pais e pensando: minha mãe é uma mulher forte. Se ela não tivesse perseverado, nós não existiríamos. Se minha mãe não tivesse orado e jejuado, o casamento deles não seria restaurado. Se ela não esperasse em Deus pelas promessas, ela teria perdido de vez a nossa família. Se Deus não fosse o centro da nossa família, ela realmente não existiria. E você, quem será para os seus filhos no futuro? Então, tudo que eu passo para vocês aqui são experiências que eu passei. E como eu já disse, a minha primeira formação foi em economia. Me formei na Federal do Paraná, em Curitiba. Não tem nada a ver com psicologia, psicoterapia, mas eu fui estudar psicoterapia, porque muitas pessoas queriam saber o que eu tinha feito para o meu relacionamento dar certo, para eu ter voltado com o meu marido. E esse case de sucesso
é que me trouxe até aqui para eu ajudar vocês. E aí, quais são as lições que a gente pode tirar desse filme? A primeira delas, divida tudo com seu parceiro. Você precisa dividir a sua vida, você precisa dividir o financeiro, você precisa dividir tudo, de fato, com ele, porque vocês dois agora são um só. O mundo contemporâneo de hoje fala, mas cada um tem que ter o seu dinheiro, tem que ser tudo separado. É por conta dessa filosofia que eu vejo muitos casais separados. As pessoas estão muito individualistas. As pessoas não querem mais compartilhar as coisas. Elas querem dividir e sempre pensar, eu tenho que pensar sempre no meu, porque amanhã ou depois, se separa, o que eu vou fazer? E aí, se você entra com essa mentalidade dentro de um relacionamento, a chance de dar certo é mínima. Outra lição que a gente pode tirar é você tentar atender às necessidades do seu parceiro. Mas por que eu vou me preocupar com ele? Porque ele é o seu parceiro. Você casou para fazer o seu parceiro feliz. E aí, consequentemente, você vai ser feliz. Você não casou para você ser feliz. Porque se fosse para você ser feliz sozinho, era melhor permanecer sozinho, né? Porque um relacionamento, ele realmente dá trabalho. Ele é trabalhoso, tem algumas dificuldades, é necessário investir na relação. Mas se fosse para ser feliz sozinho, permanecesse sozinho. Agora, se você casou, ou se você está num relacionamento sério que você quer ter uma relação ali para o resto da vida, saiba que você precisa fazer a outra pessoa feliz para você ser feliz também. Uma outra lição é que você nunca deve se desviar da relação. Ali com a Catherine já estava acontecendo um certo desvio. Ela já estava com olhares, com o médico, já estava, quando ia entregar um formulário, um pegava na mão do outro e por aí vai. Não deixar o mal entrar dentro do seu relacionamento através de alguma pessoa do trabalho ou do dia a dia de vocês. Então a lição mais importante que eu aprendi é de você ter o guia certo para te direcionar durante os problemas do seu relacionamento. Você tem que tomar cuidado com quem você compartilha a sua história ou os seus problemas do relacionamento. Você tem que tomar cuidado com os amigos ou familiares, porque muitos vão querer te desviar do seu caminho. Eu, quando estava separada, muitos falavam que eu estava passando de ridícula por eu estar usando a minha aliança ou por eu estar permanecendo pelo meu casamento. Mas procure as pessoas certas. Como você vai saber se a pessoa é a pessoa certa para te guiar ou não? Você precisa entender se a filosofia da pessoa que está te guiando é uma filosofia da qual você concorda. Eu mesma, tem algumas pessoas que não concordam com essa questão de lutar pelo casamento ou de perdoar algum problema que o nosso cônjuge tenha causado para terminar a relação, ou até mesmo dos problemas que a gente teve em relação às outras pessoas. Hoje em dia se fala muito de relacionamento tóxico, abusivo e não sei o que. Existem sim muitos relacionamentos tóxicos e abusivos, mas as pessoas, com qualquer probleminha dentro do relacionamento, as pessoas querem rotular como sendo tóxico e abusivo, e não é desse jeito que você se conserta uma relação. Você simplesmente rotulando, virando as costas e tchau, deu pra mim e vou embora. Claro, tem muitas situações que é complicado permanecer pela relação, sim, mas os probleminhas do dia a dia, ou problemas de médio porte, assim, vamos se dizer, que cada um sabe quais são os seus problemas, eu acredito que você pode tentar recuperar, mas se os problemas são de grande porte, aí é só Deus para recuperar mesmo. Na verdade, a gente pode contar com Ele, desde os pequenos problemas até os maiores. Eu sempre falo aqui que se você contar com essa ajudinha extra, o que faz toda a diferença, eu tenho certeza que você poderia ter um relacionamento muito melhor com seu parceiro. E aí, tem os seguidores que gostam da minha filosofia. Você que está me assistindo aqui até o final desse vídeo provavelmente é um deles. Então já te convido para me seguir lá no Instagram, que eu posto dicas diariamente para te ajudar na recuperação do seu relacionamento. E já aperta o sininho aqui e se inscreve no meu canal para você receber as notificações dos vídeos novos que eu posto semanalmente. Espero ter te ajudado até aqui e te convido a assistir o filme A Prova de Fogo se você não assistiu. E se você já assistiu, assista mais uma vez. Eu tenho certeza que você vai poder ter algum insight diferente a partir das explicações que eu dei aqui. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.